Olá a todos e bem-vindos ao podcast GIFA Talks. Obrigado por dispensarem um pouco do vosso tempo para nos ouvir. O meu nome é César Sá e sou o atual presidente da direção do Grupo de Interesse. Vou ser um anfitrião deste episódio e tenho o prazer de ter hoje comigo a fisioterapeuta Maria Inês Costa, membro da direção do GIFA. Olá, Maria Inês, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, César. É com muito orgulho que estou aqui hoje, para partilhar um bocadinho da minha experiência com todos os nossos ouvintes. Portanto, vamos a isto. Vamos a isto. Então, para os ouvintes te conhecerem um bocadinho melhor, é importante que nos fales um bocadinho sobre ti, para quem nos está a ouvir. Quem é que é a Maria Inês? Aquela pergunta sempre difícil. Olha, eu gosto de me descrever desta forma. Gosto de dizer que sou irmã, que sou filha, que sou neta, por sorte também bisneta e por acaso fisioterapeuta. Sou muito perfeccionista e organizada por natureza e considero-me uma pessoa muito proativa e empática, com a cabeça sempre a fervilhar com muitas ideias, apaixonada por viagens, diferentes comidas e culturas, consumidora compulsiva de comentários, praticante de exercício físico e voluntária numa associação nos tempos livres. E acredito muito neste meu lema, que é aquele que conduz todo o meu trajeto, que é sem mudança quero ver no mundo. Muito bem, realmente eu acho que melhor definição foste a pessoa que melhor se definiu em menos tempo. Portanto, muitos parabéns, Maria Inês, neste Obrigada. foi ótimo. Acho que ficaram-te a conhecer realmente, tal como eu já te conheço nos últimos meses e que realmente posso comprovar que és tudo isso. Ora, agora que já te conheceram um bocadinho a tua vertente mais pessoal e também pronto, passa para a vertente profissional, mas direcionando a nossa conversa para realmente aquilo que os nossos ouvintes querem saber, é a fisioterapia aquática. Primeiro, porquê fisioterapia? E depois, porquê trabalhar em fisioterapia aquática? Quando é que começaste a trabalhar nesta área? E o que é que te motivou ou como surgiu esta oportunidade? Bem, porque a fisioterapia? Então, aos 12 anos eu fazia trampolins de competição e sofri uma lesão bastante grave na altura, na zona da coluna lombar. E na altura, apesar dos meus pais terem procurado muitas respostas, não as encontramos por parte de nenhum profissional de saúde, pelo menos que fossem adequadas àquilo que se passava na altura. Portanto, na altura de escolher um curso, fiquei muito inclinada para a área da saúde, porque eu tinha quase uma vontade muito inata de ajudar os outros. E acabei por optar por uma área que sempre me apaixonou, a área do movimento humano, porque sempre pratiquei desporto desde criança. Por outro lado, também senti muito que queria ser eu a profissional que na altura não encontrei. Ou seja, queria fazer a diferença na vida de alguém, como infelizmente não tive a sorte que alguém tivesse feito na minha naquela altura. Então foi muito por aí o meu caminho. Olha, relativamente à fisioterapia aquática, eu desde muito pequena também tive assim muito contacto com, e à vontade com a água. Sempre significou para mim liberdade e fluidez. E na altura da licenciatura, a minha professora, não é? A fisioterapeuta Sara Malato, acho que me despertou ainda mais este bichinho. E na altura, depois da licenciatura, fiz o mestrado. E quando ingressei no mestrado, muito inesperadamente, tive uma colega que me convidou para integrar um projeto de fisioterapia aquática, que apesar de ser uma área que me despertava interesse, nunca foi uma área que eu contasse trabalhar. No entanto, o que me mais motivava naquela altura foi a organização do projeto, porque onde eu me iria inserir, ou seja, é um complexo privado, mas que a maior parte dos doentes eram sempre avaliados em terra pelo coordenador de fisioterapia antes de integrar qualquer aula. E havia muita variabilidade de casos clínicos e também das aulas, porque tínhamos aulas de pré e pós-parto, tínhamos aulas de natação terapêutica, correção postural, ou seja, havia um pouco também de aulas de grupo e de aulas individuais. E por outro lado, tinha uma equipa muito rica em saberes, porque tinha colegas muito mais experientes que eu na área, o que me levou logo no início a tentar assistir a muitas aulas e discutir alguns casos com eles. Porque lá está, eu comecei com 8 aulas por semana, muito a medo, não é? E depois, com a experiência que fui ganhando e com aquilo que também bebi dos outros colegas, cheguei a dar 18 aulas por semana. Ou seja, foi um percurso muito inesperado, mas foi um percurso muito satisfatório. Até à data.
Muito bem. Realmente é isso que referes de beber de outros colegas. É óbvio que nós, através dos cursos, através da nossa licenciatura, ganhamos muito esse corpo de saberes, não é? E tanto na prática como na teoria, mas depois onde nós realmente aprendemos, quer o bom, quer o mau, é através da visualização, quer em estágios, quer através nos nossos locais de trabalho, através de colegas nossos que têm mais experiência e que, pronto, que já estão se calhar mais habituados ou que têm mais bagagem. Portanto, acho que essa tua partilha passa assim um bocadinho aqui por todos, não é? Nós realmente passamos um bocadinho por isso numa fase inicial e depois vamos avançando. Então, e pensando agora nisto que referiste, qual é que foi a tua experiência profissional então ao longo dos anos? Portanto, já deu para perceber que começaste nesse projeto e depois como é que continua a tua vida na fisioterapia aquática? Ok. Olha, eu quando acabei a licenciatura comecei a trabalhar num lar de idosos porque os idosos sempre foram uma grande paixão. E na altura também numa clínica convencionada de fisioterapia. E após um ano de trabalho, como me referi, acabei por integrar este complexo de piscinas privado, onde me mantenho até hoje. No entanto, mais recentemente, há um ano, comecei a trabalhar como fisioterapeuta no Hospital Corri Cabral. E que, curiosamente, é dos poucos hospitais públicos do país que tem uma piscina que permite realizar sessões de fisioterapia em grupo, o que me deixou muito satisfeita. Além disto, ainda colaboro há vários anos com uma organização sem fins lucrativos num projeto competitivo de desporto adaptado e numa clínica privada na minha área de mestrado, que é a área da saúde da mulher. Muito bem, portanto, também já tens aqui um percurso e várias experiências, portanto, não só no local, e isso também nos enriquece um bocadinho, não é? O facto de nós experienciarmos diferentes locais, mesmo que seja a mesma área de intervenção, mas temos que nos adaptar a cada um deles. E quais é que foram os principais desafios que encontraste quando começaste a trabalhar em água? Com grupos, porque o objetivo deste episódio realmente é nós falarmos aqui um bocadinho sobre os grupos na fisioterapia aquática, as classes, que ainda está aqui um bocadinho posta às vezes de parte na licenciatura, mas que cada vez mais há mais fisioterapeutas a trabalhar na área e nós também queríamos destacar realmente isso, que nos conteúdos programáticos das licenciaturas deveria existir realmente mais conteúdo a nível das classes. Portanto, quais é que foram assim os desafios que tu sentiste? Eu acho que trabalhar com classe é muito especial, porque nos exige uma grande capacidade de adaptação a várias variáveis. Olha, assim no início, acho que a minha primeira dificuldade foi tentar gerir e conquistar os grupos, que acabam por ser mais fácil, acaba por ser muito mais fácil quando os grupos são recém-formados do que aqueles grupos que já fazem fisioterapia aquática há alguns meses ou há alguns anos e que já se conheceram muitos fisioterapeutas, cada um com a sua metodologia. E esta foi assim uma das primeiras dificuldades, que era tentar cativar aquelas pessoas e como é que havia de chegar a elas. Por outro lado, é a dificuldade às vezes de gerir diferentes patologias dentro da mesma classe e tentando individualizar um pouco mais os exercícios àquela pessoa e àquela condição específica. O que eu tentei fazer na altura foi agrupar por articulações, ou seja, todas as pessoas que tinham lombalgia trabalhavam, ou lombalgias, ou era coluna, trabalhavam neste grupo, tudo que era gonartrose no outro, ou seja, tentava dividir um bocadinho mais por articulações, um, dentro da mesma aula, e tentando que os exercícios fossem sempre diferentes. Tentava, era, por exemplo, no final da aula, dar dois ou três exercícios diferentes a cada pessoa, portanto, individualizados, que, primeiro, copiassem um bocadinho as suas necessidades cotidianas, e que tentassem ir ao limite deles, ou seja, que fossem mesmo desafiantes. Um, e por outro lado, também, o que é que acontecia, mesmo às vezes nestes pequenos grupos, que eu ia, neste caso, fazendo por patologias, muitas vezes tinha que adaptar esses exercícios. Podiam ser iguais para duas ou três pessoas. Porquê? Porque nós acabamos por ter nas classes, por vezes, populações com graus de dependência muito diferentes, com condicionamento diferente, físico, e com idades muito dispares, não é? E isto exige uma grande capacidade de adaptação, como referi. Por outro lado, uma coisa que sempre me fez muita
confusão era, eu tentava sempre, sempre, sempre que não cair na rotina. Porque é muito fácil eu fazer um mês a mesma aula ou mudar pequenas coisas. Então, tentava chegar a casa, ir procurar exercícios diferentes e tentar criar novas dinâmicas de aula, seja jogos, seja. Ou seja, tentar mesmo diversificar. De certa forma, aquelas pessoas que estão lá, também por este espírito de grupo e por esta entreajuda, não só para melhorar uma condição específica, não é? E por último, acho que esta talvez seja a mais importante de todas, é a questão da comunicação, Hum. porque é extremamente difícil comunicar de forma efetiva e clara para todo um grupo, não é? Que acaba por ser muito mais complexo do que as sessões individuais. Porque temos que tentar que toda a gente entenda aquilo que nós queremos e que execute o exercício corretamente. Isto não foi nada fácil no início e eu continuo a achar que ainda não é fácil. Sim. Esse ponto, se calhar, é o que dos estagiários, por exemplo, que vêm para mim, é aquilo que eles realmente mais referem dificuldade, é o tom de voz, porque no ambiente de piscina, por mais que a piscina, o espaço da piscina até seja pequeno, uma piscina terapêutica, mas há sempre mais eco. Há também, se for uma piscina da comunidade, outras aulas a decorrerem, às vezes música, às vezes bebés, portanto, é ali uma salganhada. E realmente, o nós conseguirmos que os nossos pacientes nos ouçam é realmente muito desafiante. E é por isso que muitas vezes temos que saber aprender também a comunicar da melhor forma no espaço onde nós estamos. Certamente tu, no Correio Cabral e no espaço privado, comunicas até de forma diferente. Porquê? Porque tem a ver com a acústica, tem a ver também com o tipo de aulas que estão a decorrer ao mesmo tempo. Eu muitas vezes trabalho numa piscina pública e utilizo muito ou o gesto, ou o subiu, ou o bater palmas, um, ou seja, tento que eles percebam que determinado exercício acontece se eu provocar algo diferente, ou seja, se eu vir que está muita confusão, realmente ou o meu tom de voz muda, ou mando, pronto, assim um assobio diferente, portanto, realmente nós podemos adaptar. É óbvio que numa fase inicial, e também passei por essa fase que tu sentiste, que é aquela dificuldade, né? Eu acho que eles não me estão a ouvir, ou eu acho que a aula não está a decorrer como eu queria, mesmo tendo planeado tudo, ao segundo. E também disseste aqui uma coisa muito importante, que é o planeamento das aulas. Realmente não podemos chegar, ou não devemos chegar, à nossa classe e hoje vou fazer isto. Pronto, não é importante realmente, eu dou sempre o conselho de fazer aqui uma programação mensal. Se não der mensal, semanal. Para quê? Para que pelo menos num espaço de 4 semanas, eu quando falo em mensal, no espaço de 4 semanas, haja um trabalho diferenciado e alguma progressão, não é? Porque o objetivo também dos nossos utentes é realmente que melhorem aqui alguma coisa, não é? Portanto, acho que tocaste mesmo nos pontos todos que eu acho que é realmente desafiante. E podemos ver realmente oportunidades como dificuldades em algumas coisas. Mas agora falando, se calhar, nos benefícios, não é? Porque isto estamos a falar das classes, não é? Quais é que são os benefícios que consideras mais relevantes, do trabalho em meio aquático, então, em grupos ou classes? Eu acho que a água e as classes em grupo acabam por oferecer um ambiente terapêutico único, porque é um ambiente mais lúdico, um ambiente mais divertido, que acaba por tornar as aulas um pouco mais agradáveis e motivadoras para a maioria das pessoas. Uh, por outro lado, eu acho que a questão do grupo acaba por desafiar as pessoas a superarem um bocadinho os seus próprios limites, não é? Porque vem o colega do lado a fazer uma coisa, eu também vou tentar fazer. A questão desta interação social também é promovida dentro de um grupo, acaba por permitir a troca de experiências relativamente às patologias, à gestão da dor e não só, que acaba por ser muito importante, tendo em conta que maior parte não, mas boa parte da população que vamos por ter são doentes crónicos, que recorrem até nós. E acho que esta parte social é muito importante, também de um ponto de vista de saúde mental, não é? Porque o grupo acaba por os motivar, reduzimos o isolamento social e tentamos promover um bocadinho este bem-estar emocional, que acaba por fazer muita falta. E por outro lado, eu acho que as aulas que nós projetamos acabam por ser bastante divertidas e envolventes, porque fazemos jogos, por exemplo, podemos estabelecer metas coletivas,
o que acabamos por proporcionar àquelas pessoas um sentido de pertença e realização pessoal quando são alcançadas. Eu acho que isso é extremamente importante. Realmente tocaste. Eu vou dizer que a Maria Inês é espetacular. Vou já dizer aqui na gravação. Porque tocaste naqueles dois pontos que eu acho que são realmente. Tocaste em mais, mas há dois pontos que eu queria salvaguardar, que é o isolamento social. Eu pelo menos nos meus utentes, às vezes chegam até mim e dizem: César, esta é a melhor altura do meu dia. E eu fico assim um bocado espantado, porque para mim é mais uma hora do meu trabalho, apesar de eu adorar aquilo que faço. Mas muitas vezes eles estão de tal maneira tão isolados que aquele é o momento mais feliz do dia deles, não é? Ou da semana. Portanto, realmente nós conseguimos proporcionar através das classes esta interação social que tu, que tu referiste. Portanto, é juntar aqui esta questão do isolamento com esta dinâmica, porque muitas vezes criamos depois também sinergias entre os nossos utentes, não é? Em que eles próprios começam a sair juntos, ou seja, fazem companhia uns aos outros, saem da piscina e vão às compras, ou seja, começa a haver aqui um companheirismo realmente que também é muito importante, por dois lados, pela questão da saúde mental, pela patologia de base ou pela doença crónica, não é? Que infelizmente deixa marca, não é? E por mais bem resolvida que a pessoa esteja aqui, mas deixa sempre marca. E depois a outra vertente, que é nós não somos seres isolados, não é? Portanto, nós precisamos de interações. Portanto, a nossa felicidade está nas interações que temos com os outros. Portanto, realmente conseguimos estas duas vertentes. E tu tocaste nesses dois pontos lindamente. Ora, agora, que diferenças consideras existirem entre a fisioterapia aquática em grupo, entre o sistema privado e o sistema público? Uma vez que estás nos dois, temos muitos, se calhar cada vez mais nas últimas décadas, cada vez mais fisioterapeutas a trabalhar em piscinas da comunidade, felizmente. Portanto, estamos a utilizar as piscinas públicas para adaptar a fisioterapia aquática às condições que a piscina nos apresenta, quer de temperatura, quer de espaço, quer também da população. Mas que diferenças é que tu consideras que existem que são assim mais para importantes focar aqui? Bem, eu vou falar mesmo da minha experiência pessoal e profissional, ou seja, que pode ser diferente de outras pessoas, então, não é? Queria fazer essa ressalva. O que eu sinto muito é que no sistema público o acesso às aulas acaba por ser mais restritivo, portanto, porque há uma grande demanda de pacientes e os recursos acabam por ser limitados a nível de equipamentos, a nível de materiais e do próprio espaço físico, o que acaba por resultar em listas de espera muito mais longas. No entanto, por exemplo, relativamente à limitação dos recursos materiais, eu não gosto de ver isso como uma coisa negativa, porque eu acho que nos acaba por tornar muito mais criativos na organização das classes. Por exemplo, eu tenho uma classe de ombro e só tenho quatro halteres flutuadores, ou seja, vou ter que fazer se calhar um circuito, vou ter que organizar de outra forma, ou seja, eu tento encarar muito isto desta forma. Por vezes sinto que também no setor privado, a regra geral, acabamos por ter um bocadinho maior diversidade de casos clínicos, ou seja, acabamos por ter atletas, podemos ter grávidas, casos pós-cirúrgicos. Enquanto no setor público, a grande maioria dos utentes acaba por ter patologias crónicas, e também acabam por ser uma população um bocadinho mais variada e desafiadora, porque tem muitas comorbilidades, tem níveis de literacia e escolaridade muito dispares, o que existe também uma maior adaptação da nossa parte. E lá está, por vezes no público este acesso a este tipo de fisioterapia é limitado e sujeito a alguns critérios de elegibilidade, não havendo por vezes um seguimento tão adequado e uma periodicidade tão adequada como no sistema privado. Pronto, sabemos que a diferença se calhar maior entre o privado e o público é a questão do custo, não é? Porque no público é gratuito, o que acaba por implicar que conseguimos beneficiar todo o tipo de pessoas de todos os estratos sociais, não é? Ou seja, faz com que as dificuldades financeiras acabem por não ser uma barreira para aceder a tratamentos de qualidade. Por outro lado, sinto que no sistema privado os fisioterapeutas já são mais especializados na área da fisioterapia aquática, têm mais formações, têm mais experiência, enquanto no sistema público as pessoas não procuram tanto fazer este tipo de especialização. No entanto, considero que seja mesmo uma oportunidade para
que os meus colegas se interessem, não é? E tentem se formar mais nesta área. Um, por outro lado, acho que neste caso no hospital, há uma grande rotatividade de pacientes, nas classes, e um grande volume, o que acaba por nos impedir de desenvolver relacionamentos mais próximos com cada paciente inserido na classe. Enquanto no privado acabamos por conseguir ter relações um bocadinho mais profundas, digamos, com cada pessoa, acabamos por conhecer a sua história de vida. É bastante diferente, na minha opinião. Relativamente à autonomia profissional, eu acho que sou uma sortuda, porque não sinto nenhuma diferença nos contextos, ou seja, no privado reporto ao nosso coordenador de fisioterapia e no privado tenho que reportar ao médico fisiatra, mas tenho liberdade e autonomia para decidir aquilo que eu acho que seja melhor para cada utente, o que é muito bom. Sim, isso é ótimo. Realmente, falando também aqui da minha experiência, que trabalho numa piscina municipal da comunidade, portanto, é muito semelhante àquilo, pronto, que tu referiste. Também não, pronto, tenho aqui a autonomia, portanto, não sou eu o coordenador, portanto, a autonomia sou eu, mas já trabalhei em equipa realmente e tinha um coordenador, portanto, há sempre essa passagem. Mas também isto que tu referiste, que é o facto de no privado e ali, portanto, na piscina municipal as pessoas pagam, portanto é uma mensalidade, portanto é semi-privado, digamos assim. Realmente as pessoas mantêm-se durante muito tempo e nós, o fisioterapeuta, realmente torna-se quase como, para além de um confidente, a pessoa confia tanto naquela pessoa que realmente essa rotatividade que tu referes, se calhar no público, impede que depois exista esta relação, não é? E o outro ponto que eu acho que se calhar poderá ser um bocadinho transversal às duas é realmente os custos, não é? Portanto, infelizmente as direções pretendem sempre ver a questão financeira, não é? O facto de trabalharmos em apoio individual na água tem um custo muito mais elevado, não é? Pelas condicionantes da piscina, não é? Ter uma piscina e manter uma piscina é caro, é verdade, mas se calhar pensando que colocando as pessoas precocemente logo na água, fazendo aqui uma intervenção mais precoce na água e depois para a terra, realmente se calhar os custos a longo prazo, a nível da despesa de saúde, poderiam realmente baixar. Portanto, e é estes números que faltam ser trabalhados. Mas pronto, o rácio aqui, o facto de trabalharmos em classes, o rácio torna-se mais apelativo para as direções. Portanto, muitas vezes, se queremos implementar um projeto numa piscina ou numa instituição que tenha uma piscina, se calhar é mais viável começarmos pelas classes, porque a direção fica aqui a pensar, pá, isto se calhar até vamos encher aqui os bolsos, que não enchem, mas pronto, vamos imaginar que sim, e depois então passar aqui começar a ter alguns casos individuais e se calhar consegue-se fazer aqui depois as duas coisas. Mas pronto, acho que fora isso, acrescentaste realmente tudo. Não sei se tens mais alguma coisa relativamente a este ponto. Não, concordo com tudo aquilo que disseste. A questão dos custos da manutenção da piscina é importante. E eu acho que falta, isto depois é um bocadinho a nossa questão seguinte, mas eu acho que falta muito haverem estudos que relacionem a questão do custo e a despesa em saúde, a curto e a longo prazo. Acho que era extremamente importante na nossa área. E é por isso que também é muito importante cada vez mais haverem fisioterapeutas com cargos diretivos, com cargos de coordenação, com cargos de gestão, ou seja, terem mesmo especialidades na área da gestão hospitalar, na gestão de clínicas, portanto, de unidades de fisioterapia, porque é realmente importante saber trabalhar estes números, não é? Porque nós temos a noção que estamos na prática, mas depois é necessário passar aqui para o papel. E aí é que poderá ser mais difícil tornarmos visível e apelativo estes dados, mas lá chegaremos. Ora, já estamos aqui a falar sobre, se calhar, a resposta para a próxima pergunta, mas vamos ver, que é o que é que sentes que ainda falta fazer por esta área? Ou seja, que oportunidades e desafios para a fisioterapia aquática em grupo vês aqui num futuro? Próximo ou não tão próximo? O que eu acho que falta fazer, uma das coisas mais importantes, acabámos de falar nela, mas também a questão da pesquisa científica, porque eu acho que precisamos ter evidências sólidas sobre a eficácia da fisioterapia aquática em diferentes condições e populações. No entanto, considero que o grupo de interesse está a fazer o seu melhor
nesta área, ou pelo menos a incentivar. Sim. Um, por outro lado, e também já falámos disto, eu acho que falta estabelecer diretrizes claras para a prática da fisioterapia aquática em grupo, de modo a conseguirmos garantir a segurança de todas as pessoas e a qualidade dos tratamentos. Por outro lado, acho que também ainda é essencial garantir o acesso equitativo à fisioterapia aquática, especialmente em populações com recursos financeiros mais limitados ou em regiões mais remotas. Acho que ainda falta muito disto. No entanto, vêm agora as oportunidades muito relacionadas com isto, que é, como temos uma população cada vez mais envelhecida, com mais comorbilidades e déficits funcionais muito relevantes, a fisioterapia aquática tem a oportunidade de crescer de forma exponencial, e de chegar mais às comunidades. Há muito mercado para isto ainda. Um, por outro lado, também existe cada vez mais uma procura muito especializada de serviços de fisioterapia aquática em algumas áreas específicas, como por exemplo a pediatria e a área da saúde da mulher, com as grávidas e mesmo com o próprio pós-parto, o período pós-parto. Portanto, há aqui muitas áreas que têm uma margem de crescimento muito grande. Não sei o que é que tu achas. Não tenho nada a acrescentar. É realmente tudo isso que penso e ao longo dos anos realmente tem-se evidenciado cada vez mais na minha cabeça todos esses pontos que referes, que têm surgido mais oportunidades, contudo depois surgem desafios, como tivemos o Covid, não é? Que deu aqui um grande trambolhão na questão das piscinas, porque estiveram muito tempo fechadas. Também para o bem dos bolsos de alguns, não é? Porque fechar uma piscina poupa-se muito dinheiro, principalmente piscinas municipais, mas pronto, é o que é. Mas acho que definiste muito bem aqui as oportunidades e desafios que temos aqui para o futuro, para classes. E esta próxima pergunta eu acho que a resposta é óbvia, mas como é que a fisioterapia aquática melhora ou enriquece na tua intervenção enquanto fisioterapeuta? O que é que Olha, faz aqui realmente de diferente? como eu disse, eu acho que a água, disse anteriormente, a água proporciona um ambiente terapêutico único, não é? Que acaba por promover um relaxamento e um bem-estar, que acaba por ser muito benéfico para todos os próprios pacientes e até para nós, que estamos lá com eles. Ahm, como, por exemplo, no hospital, acaba por ter classes de casos pós-operatórios e muitas patologias crónicas. Sim que é uma ferramenta ideal para promover o alívio da dor e o relaxamento muscular, essencialmente na redução da cinesiofobia dos pacientes, também em terra, ou seja, porque eles dentro da água acabam por conseguir fazer coisas que fora da água têm alguma dificuldade. Então é muito importante conseguir também melhorar um bocadinho esta autoeficácia deles. Nos casos pós-operatórios que acaba por acompanhar, é flagrante a melhoria das amplitudes articulares numa fase muito precoce de reabilitação. Portanto, é uma grande mais-valia. Por outro lado, por vezes também tenho muitos utentes idosos e com algumas patologias neurológicas, e eu acho que a água aumenta muito a confiança deles, porque, como falei, algumas atividades funcionais acabam por ser muito desafiantes fora do meio aquático e nós podemos dividi-las, fragmentá-las e treiná-las depois como um todo dentro da água. Por outro lado, acho que esta natureza assim muito lúdica e agradável da fisioterapia em grupo acaba por motivar também as próprias pessoas a participar mais ativamente no seu processo de reabilitação. Uh, e é muito isto, é uma prática muito centrada na pessoa. Podia definir melhor. Ora, tenho só mais uma pergunta para ti, Maria Inês. Pode ser? Então. Então, que conselhos darias, uma vez que já estamos aqui a chegar ao final do episódio, que conselhos darias então a todos os fisioterapeutas que trabalham ou que gostariam de trabalhar em meio aquático e particularmente nesta área que estamos aqui a abordar, que é as classes? Eu acho que assim o melhor conselho, na minha opinião, é que nunca percam a curiosidade para fazer mais e melhor. Seja para procurar evidência mais atual, seja para discutir casos com outros colegas, seja para fazer informação especializada nesta área. Sempre neste sentido, que é um desenvolvimento profissional contínuo, não esquecendo que antes de sermos bons profissionais, temos de ser boas pessoas, fazendo do humanismo e da empatia grandes pilares da nossa intervenção. Ora, Maria Inês.
Muito obrigado por esta tua última mensagem, este conselho. Realmente acho que faz todo o sentido. E para quem trabalha realmente com grupos, eu costumo dizer que aos meus alunos que muitas vezes nós temos que ser aqui quase como um, um showman ou uma showwoman, porque realmente eles estão ali tão focados em nós que realmente nós temos que os saber prender, mesmo aquelas pessoas que podem estar um bocadinho mais deprimidas ou em baixo naquele dia, nós realmente temos que ser aquele ponto despoltador que faz com que a pessoa eleve, não é? Portanto, esta tua mensagem foi simplesmente também perfeita. Portanto, Maria Inês, eu não tenho aqui mais perguntas. Portanto, gostei muito desta nossa conversa. Eu também gostei muito. Acho que foi muito esclarecedora. Acho que os colegas que trabalham em meio aquático, em classes, ou aqueles que já pensaram em trabalhar, vão ficar aqui elucidados, até vão ficar aqui com um bichinho, e pode ser que no próximo ano o grupo de interesse consiga realizar aqui formações na área das classes, muito direcionadas, se calhar, para todas estas áreas que nós falámos, portanto, musculoesquelética, ou pensar aqui um bocadinho depois também noutras áreas um bocadinho mais específicas. Mas queria-te agradecer mais uma vez. Portanto, o teres aceito aqui o convite para falar sobre este tema que nos diz tanto. Portanto, muito obrigado, Maria Inês. Obrigada eu, foi um prazer. E agora, só aqui para terminarmos, queria só informar para umas pequenas informações para nos seguirem nas redes sociais do GIFA, portanto, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, que agora já não se chama Twitter, portanto, mudou de nome, mas não sei dizer ao certo. Não percam também o próximo episódio com outro convidado especial que sairá também muito em breve. E pronto, e damos aqui por terminado este episódio do nosso podcast GIFA Talks, Conversas que Metem Água. Portanto, até à próxima.